Queridos, vamos lá então. Oh, que alegria, olha só. Virgem Maria aqui. Jesus misericordioso. E tudo vai dar certo, amém? Queridos, para quem não me conhece, então, me chamo Paulo Eduardo. Tenho 32 anos. Moro pertinho aqui na Vargem Grande, ali. Comunidade Santa Cruz, ali na Vargem Grande. Pertencente à paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, de Canasvieiras. Sou casado com a Tayane, está em casa com as nossas meninas, temos 3, estamos aguardando o Rafael, que agora para segunda quinzena de fevereiro estará conosco. E sou vocacionado também da comunidade católica Sede de Deus, fundada pelo diácono Lúcio Júnior dos Santos. Mas como não é sobre mim, né? É só para que vocês não me achem um estranho. Precisamos falar daquilo que interessa para nós hoje, que é a Palavra de Deus. Porque é a Palavra de Deus que fala aos nossos corações, que edifica a minha e a tua alma. Amém? Então, desde já, para quem trouxe a Palavra, e quem não trouxe aí vai pegar uma colinha com quem trouxe para acompanhar essa leitura, vamos abrindo lá então, no Evangelista Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6. Evangelho é fácil de achar, né? Não se perder. Não é nenhum Abacuque, nenhum Ageu. Tranquilo, hein? Lucas 6, versículo 47. Lucas 6, versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém vem a mim, escuta minhas palavras e as põe em prática, mostrar-vos-ei a quem é comparável. Assemelha-se ao homem que, ao construir uma casa, cavou, aprofundou e lançou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não a pôde abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que escutou e não pôs em prática, é semelhante ao homem que construiu sua casa ao rés do chão, sem alicerce. A torrente deu contra ela e imediatamente desabou, e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Queridos, esta passagem o Senhor ela dirige aos primeiros apóstolos e àqueles que já o seguiam. Era um momento, era um tempo inicial do Senhor. O Senhor estava na Galileia, do qual ele foi criado, cresceu pela Virgem Maria, educação de São José. E queridos, Jesus, iniciando o seu ministério, já havia aqui chamado os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, que foram Pedro e André, e também chamou os filhos de Zebedeu, Tiago e João. Então era um processo, era um caminho, era o início da missão, do ministério do Cristo Jesus sobre a terra. E o Senhor já havia falado algumas coisas às multidões, já tinha proferido as bem-aventuranças, já tinha dado exemplos de seguimento, já tinha curado algumas pessoas. Então era inicial ali na Galileia, cidade de Cafarnaum, que o Senhor nos profere esta palavra. E o Senhor fala de que aquele que ouve a sua palavra e a põe em prática, ele se assemelha àquele que constrói a casa sobre a rocha. E a gente não precisa entender muito de construção para entender que quando a gente vai construir, né, acredito que a maioria de nós já precisou construir. Quando vamos construir uma casa, nós começamos pelo alicerce, fundação, as sapatas, não sei como conhecem, mas é de princípio de segurança desta obra que o alicerce ele esteja sobre um chão firme. Se eu começar a cavar para edificar o alicerce, e enquanto se cava não se encontra um chão firme, se continua cavando. Se espera que cave 1 metro, se esse chão firme não chegou, se cava 1,5 metros, 2 metros, até que se encontre chão firme. E queridos, o
Senhor já diz para nós, essa passagem ela é bem prática, o Senhor explica: aquele que ouve as minhas palavras e a põe em prática é como aquele que alicerçou sobre a rocha, e o próprio Cristo é a rocha, o alicerce, o sustento desta casa bem construída. Esta casa bem construída que é a minha e a tua vida, que é o meu e o teu coração, que é a minha e a tua alma. Amém? Vamos aprofundar mais sobre isso, queridos. Diz a palavra que veio a enchente, a torrente, deu contra essa casa, mas não pôde abalar. Vamos falar mais das dificuldades, deste tormento, das ocasiões que vêm e muitas vezes nos afligem, nos entristece, também nos preocupa. Mas, queridos, a palavra já nos diz: essas dificuldades virão, a torrente virá sobre esta casa, mas se essa casa, essa vida de oração, esse coração, essa alma estiverem sobre a rocha, darão sobre ela e não será abalada. É promessa do Senhor para nós, queridos. É promessa de força do alto, de uma força sobrenatural que tem o Senhor no seu sacratíssimo coração, de todo o seu amor para mim e para você. Amém? Queridos, e também o Senhor fala da casa sobre a areia. A gente não vai aprofundar na casa sobre a areia, mas vamos falar dela também. O Senhor fala de uma casa que é construída ao rés da areia, de forma superficial, num chão suscetível, num chão frágil, num chão que não tem firmeza. E o Senhor fala que estas mesmas torrentes, essa mesma enchente, vem sobre essa casa, e a sua ruína é grande quando se depara com ela. Queridos, exemplo rápido e prático de uma casa sobre a areia. A falta de fé tantas vezes. Nós vemos no mundo hoje, diante de tantas opções, diante de tanta informação, diante de tantas seduções, diante de tantas seitas, doutrinas, sincretismo religioso, uma falta de fé. Uma falta de fé no Deus único e verdadeiro. E, queridos, fé é um dom. Se estamos, talvez, mornos, que já é suficiente para sermos vomitados, precisamos pedir a Deus a graça, o dom de avivar a minha e a tua fé. Para que quando, como diz a palavra, vier a enchente, vier a torrente, e ela der sobre esta casa, que é a casa da minha e da tua vida, não sejamos eu e você abalados, porque o nosso alicerce foi cavado, foi aprofundado e não encontrou somente um chão firme, encontrou uma rocha, que é Jesus Cristo, Senhor da minha e da tua vida. Amém? Queridos, e o Senhor fala: aquele que crê na minha palavra e a põe em prática. Que palavra é essa, queridos? A palavra o Senhor tanto falou e deixou para nós nos evangelhos, no testemunho dos apóstolos, no testemunho dos santos, na vida dos santos. Mas eu digo para vocês que esta palavra é o próprio verbo que se faz carne. Que crer na minha palavra é que crer no próprio Cristo, no verbo que se fez carne. Sabe aquele verbo lá do Gênesis, o verbo fazer, que o Senhor ordena: faça-se. Faça-se a luz, faça-se o firmamento da terra. Queridos, pelo verbo fazer, tudo foi feito. E este mesmo verbo pelo qual tudo foi feito, encarnou, se fez carne no meio de nós. Então, se nós crermos na palavra do Senhor, nós cremos no verbo pelo qual tudo foi feito, encarnou no meio de nós, se deu a cada um de nós. E crendo no verbo que se fez carne, estará também ali, alicerçada na rocha, segura a minha e a tua vida. Queridos, mas a palavra diz, em todas as situações, percebam, que mesmo a casa sobre a rocha, ou a casa na superfície da areia, sobre ambas vieram o quê? A enchente e a torrente. Queridos, este é um fato, é um mistério. Nem todas as coisas saberemos aqui ainda nesta terra,
Na glória tudo nos será revelado. Mas sim, a torrente, a enchente virá sobre a nossa vida. Se talvez até mesmo esteja vindo, esteja acontecendo neste tempo. Talvez veio. Se não veio ainda, virá. Por favor, não é maldição. É um fato. Por que vem, Paulo? Vocês podem me perguntar. Por quê? Nem todas as coisas ainda serão respondidas aqui, queridos. Mas firmados na rocha, ainda que venha a dificuldade, ainda que venha sobre nós a enchente, a torrente, se alicerçados nesta rocha, eu repito, dará sobre esta casa que é a minha e a tua vida, e não será abalada. Nós vamos sentir essa enchente, esta torrente, esta dor, nós vamos. Mas, queridos, porque alicerçamos na rocha, a dificuldade, a corrente, a torrente, a enchente, na vida do que crê, do que está alicerçado, ela está apenas passando. É uma passagem. Na casa sobre a areia, queridos, diz a palavra que grande é a sua ruína. Naquele que tem a casa sobre a areia, eu não sei a sorte de quem essa pessoa está. Mas naquele, na vida do que crê, do que espera, do que alicerça no Senhor, tenho certeza, em nome de Jesus, se você está passando, você de fato está passando. Vai passar. Amém? Queridos, e essa estrutura ela será provada assim. A torrente e a enchente dará sobre ela, mas não poderá abalar. E eu vou dar alguns exemplos para que possa nos inspirar, para que a gente permaneça firme aqui. Para que a gente se inspire de que o Senhor é providente, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus que envia de si mesmo o seu Espírito, que nos é todo bem, toda graça e toda força, para que sejamos firmes, corajosos. Queridos, se a minha e a tua vida estiver alicerçada sobre a rocha, ela não passará, ela não se desviará. Eu quero trazer aqui um exemplo de Atos dos Apóstolos 5:38, de que os apóstolos de Cristo, pós Jesus Cristo terem recebido o Espírito Santo, pregavam no templo, curavam o enfermo, levantavam o coxo, e por causa disso, queridos, porque faziam bem, porque tinham o Senhor como pedra fundamental, foram levados ao sinédrio e foram interrogados. Mas teve um sábio, acreditem, tanto se fala dos fariseus, mas existia um sábio fariseu chamado Gamaliel, que falou assim: vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra é dos homens, por si mesmo se destruirá. Queridos, se destruirá, perecerá, não permanecerá. Aquele que de forma vã se refugia em qualquer coisa que não seja o Senhor. Eu já vou dizer aqui algumas verdades que pode ser uma realidade para alguns de nós. Segurar-se, confiar por simpatia, sincretismo, misticismo religioso, seja num Buda, num elefante dentro de casa, num filtro dos sonhos, queridos, não está em Deus. Perecerá, se destruirá. Mas se for no Cristo Jesus, se for na rocha, na pedra fundamental, repito, permanecerá. Se você está passando por dificuldade, querido, você está passando, vai passar, porque diz a palavra: a torrente virá, a enchente dará sobre esta casa, mas não poderá abalar, porque Cristo Jesus é a pedra fundamental. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo também é um exemplo para nós. O apóstolo Paulo é fácil de citar, é tão bom de citar, tanta coisa esse homem passou, esse santo homem de Deus passou, e por graça nos deixou tantas coisas escritas, né? Do Novo Testamento aí, mais da metade dos livros, das cartas são de Paulo. Queridos, Paulo, eu vou dizer para vocês,
na situação do apóstolo Paulo, em que ele vivia socialmente entre os judeus, ele não precisava, entre aspas, viver o que ele viveu por causa do Evangelho. Uma introdução rápida sobre a vida de Paulo. Paulo, queridos, Paulo, ele era de Tarso, tinha cidadania romana. O seu pai era comerciante de tecido, então ele tinha cidadania romana, porque seu pai, para comercializar entre Tarso e Roma, adquirir essa cidadania, e também conseguiu para Paulo. Paulo, ele tinha educação farisaica, aprendia a palavra de Deus no aramaico, a antiga língua dos judeus, na língua mais atual, que era o hebreu, e aprendia dos gregos a filosofia. Então Paulo falava o aramaico, o hebraico, o grego, e porque era cidadão romano, falava o latim, 4 línguas. Paulo era inteligentíssimo, queridos. Fazia escola de fariseu com Gamaliel, o senhor dos fariseus. Paulo era inteligente no que diz a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia e os profetas, sabia de judaísmo. Era um homem que tinha status, posição social. Percebam, Paulo tinha sua vida fundamentada nestas coisas, fundamentada na própria inteligência, na sabedoria, no conhecimento, na posição social, no prestígio entre os fariseus. Mas, queridos, Paulo, diante de uma experiência com Cristo, ele entendeu que tudo isso era casa sobre areia. Por mais interessante que pareça esta vida que Paulo tinha, por mais fabulosa que fosse a vida que Paulo tinha, por maior prestígio que fosse a vida que Paulo tinha, ele entendeu que tudo isso diante da pedra fundamental era uma casa sobre areia. E, queridos, Paulo, deixando tudo para seguir Jesus, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha só o que ele diz: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Paulo aqui falando das glórias deles no Cristo. Olha só, ele tinha tantas glórias entre os judeus. Olha a glória de Paulo com Cristo. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Queridos, percebam, 5 vezes 40 açoites menos 1. Por que 40 menos 1? 40 menos 1, 39, né? Eu vou explicar rapidamente, eu não gosto de falar sem explicar. Queridos, o livro do Deuteronômio, que era uma lei que permitia, em caso de heresia, alguma coisa que afrontasse a palavra de Deus, era permitido que fosse dado em praça pública diante de todos 40 açoites. 40, num limite. Mas não porque era bonzinho, não. Porque diz Deuteronômio que era para dar 40, mas que isso ia começar a ficar horrível aos olhos enxergar aquilo. Então era mais para que o açoitador não sofresse enxergando o escárnio que ficaria às costas do homem, do que propriamente porque 40 era um número ideal. 40 menos 1 por quê? Porque o judeu, ele se preocupava tanto em cumprir a lei que ele não podia passar de 40. 40 era a lei. Então, para não passar de 40, contando até 40, um receio de que ele tivesse errado a conta, ele fazia 39, mas não fazia 41. Olha só o que era a lei dos fariseus. Então, queridos, Paulo diz assim, recebi 5 vezes esses açoites, tá? 5 vezes 39, dá 195 açoites. Paulo contando, olha só. Saiu do prestígio judaico entre os fariseus da escola de Gamaliel para contar isso para nós. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. Queridos, nessa vez que Paulo foi apedrejado, ele chegou a ser dado como morto, tá? 3 vezes sofri naufrágio. Meu Deus, afundar 1 vez é um desastre. Paulo afundou 3. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, entre os falsos irmãos, em trabalho, fadiga, vigílias muitas vezes, fome, sede, jejum, frio e nudez. Queridos, vocês podem pensar, meu Deus, Paulo deixou tudo aquilo para viver isso. Queridos, sim, a enchente, a torrente, se viesse sobre a vida do Paulo, na escola de Gamaliel, com prestígio entre os judeus, falando 4 idiomas, sendo o melhor dos fariseus que pudesse ser, se desse sobre a vida de Paulo, pereceria. Mas tudo isso aqui que Paulo narra, deu sobre a vida de Paulo, tendo Cristo na sua vida como pedra fundamental, e Paulo permaneceu.
Paulo permaneceu ao ponto de dizer ao final da sua vida que completei a jornada, combati o bom combate, ao ponto de dizer que já não sou mais eu que vivo, nem vivo mais, é o Cristo que vive em mim. Paulo também disse que rogou 3 vezes ao Senhor que ele tirasse o espinho da carne, mas então deixa esse espinho, porque a graça de Deus me basta. Ah, queridos, que eu e você tenhamos, olha, uma centelha dessa fé, desta força, desta certeza de que, ainda que todas estas coisas aconteçam na minha e na tua vida, se temos o Cristo como pedra fundamental, baterá sobre a casa do meu e do teu coração, na nossa casa também, lá na nossa família, baterá a torrente e a enchente, mas sobre ela não poderá lhe impor. Queridos, vou dar mais um exemplo. A própria Igreja de Cristo, que permaneceu durante toda a história, a Igreja de Cristo que dentre os primeiros cristãos, sob o império de Nero, em Roma, foram colocados em arenas aos leões, aos gladiadores. Queridos, a igreja foi se instaurando, se organizando. Pedro chegou em Roma, organizou a igreja, Paulo também chegou lá. A igreja se organizou, queridos, e na queda de Roma, sim, Roma era o centro do mundo, Roma era o que se sabia do mundo, Roma era a referência política, civil e militar da época. Queridos, por volta do ano 476, Roma cai. Por mais grandiosa que pudesse ser, por maior que parecesse ser, ainda um país, um estado militarmente tão forte sobre a areia perecerá. E Roma caiu, queridos, Roma caiu, e a igreja já estava estruturada, porque ela caiu na invasão dos bárbaros, homens que eram chamados de selvagens, tamanha brutalidade com que invadiram Roma, saquearam, incendiaram, mataram. Queridos, Roma toda caiu, seu sistema político, econômico, civil, militar. Sabe o que foi a única coisa que não pereceu diante disso? O que foi que não caiu diante desta torrente, desta enchente que derrubou Roma? A igreja de Cristo. A igreja de Cristo permaneceu, e não só permaneceu, eu digo para vocês, ela converteu os próprios invasores, bárbaros, se converteram ao cristianismo. Fantástico, queridos, porque a igreja de Cristo, ela está no próprio Cristo, que é a pedra fundamental, em que bate a torrente, vem a enchente, mas sobre ela não prevalece. Queridos, sobre a minha e a tua vida, que nós possamos nos fundamentar no Senhor, confiar a nossa família, a nossa casa, nossos dias, e quando nós formos alicerçar alguma coisa, alicerçar um novo emprego, alicerçar um novo projeto, fundamentar um plano para a nossa vida, seja o Senhor essa rocha firme do fundamento, do alicerce, da construção da nossa vida. Amém? Oh, queridos, que palavra, ela é para mim.